Então, eu tenho o prazer aqui de receber Rodolfo, que é o nosso head da After Sale. Por favor, Alisson, da Britânia, super obrigado pela participação. E Diogo, por favor, nosso super parceiro aqui da Jadlog. Obrigado. Bora lá, Diogão, Rodolfão, com a palavra. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu descer um pouquinho. Bom, a gente está muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. Eu agradeço aqui a presença de todo mundo. Mas antes de começar, eu queria dizer que eu estou bem feliz de estar aqui hoje. E aí eu lembro quando a gente começou a construir esse sonho, né, Pedro? E a gente escuta a sua história, quando tudo começou lá na Clear, né, essa lógica de colaboração com neutralidade e provocar todos os stakeholders do nosso ecossistema do e-commerce nacional estarem juntos, colaborando, trocando, aprendendo. Então, isso aqui é a concretização disso, né? A gente poder estar aqui com tanta pessoa, tanta gente bacana, tanta gente de várias áreas aqui do e-commerce celebrando esse momento. Então, para mim, isso aqui, eu estava com a expectativa de ser quero abrir a caixa preta, né, do e-commerce. Acho que não é a caixa preta, né? Isso aqui é a Golden Box, né? Isso aqui a gente está trocando só coisa legal, muita informação rica. E o bacana que a gente vai falar aqui agora, a gente vai entender que está tudo conectado, né? Acho que o Paulinho trouxe, nosso CEO trouxe inicialmente a visão da jornada, né? É difícil falar da jornada do e-commerce separando e segregando as etapas da jornada, né? As coisas estão muito conectadas, né? É difícil pensar em vender mais se você não pensa em cuidar do seu cliente. É difícil falar em crescer se você não pensa em cuidar e dar uma atenção no pós-venda. E a gente está chamando aqui hoje para falar um pouco de experiência do cliente e falar de pós-venda, duas feras. Só queria apresentá-los aqui, antes de mais nada. Então, primeiro, nosso cliente aqui, Britânia, sendo representado por essa fera aí. Alisson tem 20 anos de experiência de mercado, então a gente fez questão de trazer pessoas que estão na arena, pessoal. 29 de idade, você começou com 9 anos, né? Pode isso, Alisson? Eita, formação estranha essa daí. Mas a gente fez questão de trazer gente que está na arena, no dia a dia, vivendo a emoção de fazer o negócio acontecer. Trouxemos um varejista aqui, né? Então 20 anos de experiência em operações e atendimento, passando por empresas de telecomunicações, construindo atendimento de grandes varejistas aí, de mercado e consumo do varejo eletrônico brasileiro, e agora na Britânia, começando um trabalho, já fazendo um baita trabalho aí. Alisson, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ter vindo de Curitiba para esse momento especial, a gente está muito feliz de tê-lo aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Legal. E convidamos também outra fera aqui, pessoal. Então, a gente fez questão de trazer pessoas de diferentes etapas, de diferentes atuações no varejo. Então, trouxemos o cara que é o papa da logística aqui, eu fico brincando com ele aqui. É o papa da logística brasileira, né? Diogão, 15 anos. E japonês. Velho, né? Diogo Inui tem 15 anos de experiência de mercado, transportes, logística. Atualmente, ele é o diretor de Out of Home na Jadlog. Ele está liderando aí um baita projeto de mais de 4 mil poodles espalhados pelo Brasil, conectando varejistas, conectando pontos e lockers inteligentes. E também o Diogo hoje ocupa uma cadeira muito legal como mentor na Inlog e tocando a pasta de logística reversa. Então, mais oportuno do que isso, impossível trazer alguém que é especialista aí em logística reversa também para poder falar um pouquinho de um tema tão importante que é experiência e pós-venda. Então, meninos, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite. Vamos trocar bastante informações, aprender um pouquinho mais com vocês. Já aprendi bastante na apresentação anterior aí do time e também dos produtos que foram apresentados. Então, sigo aprendendo e compartilhando para ver se a gente consegue nos fortalecer. Muito bom. O negócio ficou mais chique que agora. Vamos sentar aqui, tem uma cadeirinha agora para a gente ficar mais confortável, que agora é um painel, né? É um painel agora. Então, a gente vai bater um papo aqui, meninos, e a gente quer ouvir um pouquinho da experiência de vocês, que vocês têm vivido nesse varejo louco brasileiro, né? Então, começar com você, Alisson. A gente sabe que pensar na experiência do cliente, a gente viu que todo mundo falou disso aqui, né? Começou com o Paulo, a turma da Abra Software trouxe esse tema, o Guilherme, a gente viu nas apresentações de dados
no time da Pina, da Globo, da própria Neotrust, a gente viu Paulinho, a gente viu Tato, a gente viu Serginho falando disso. Eu queria te perguntar, Alisson, você que é um profundo conhecedor e cuidador de clientes, né? Me conta um pouquinho, pensando em estratégia de cuidar, pensando em estratégia para tornar o ambiente mais próspero para que seu cliente seja bem atendido. O que você tem feito hoje com o seu time? O que a Britânia hoje tem feito, pensando em esforço direcionado de curto e médio prazo para entregar uma melhor experiência para esse consumidor de vocês, esse consumidor final desse D2C hoje que você cuida? Perfeito. Acho que a gente tem que falar a língua do cliente antes de mais nada, né? Em algum momento, uma das premissas da Britânia é atender o cliente de forma rápida e prática. Acho que esse é um ponto bem importante. Recentemente reformulamos o nosso site, né? Para facilitar a busca do produto, para que o cliente consiga encontrar processos e a busca de características, facilitando a escolha. O blog da Britânia é outro ponto bem importante que a gente recentemente lançou. Acho que ele busca também com vídeos, dicas e processos para que esse cliente tenha a melhor escolha possível. Muito legal. Você falou do blog, falou do site, tem experiência também do clube, que eu sou um cliente do clube. Isso é muito legal. A gente vê que são muitas iniciativas que começam no início da jornada, né? E que continua daí para frente, pegando o processo de venda e pós-venda também. Muito bacana, Alisson. E pegando esse gancho, Diogo, como que você, como um fornecedor de embarcadores, fornecedor de solução para o embarcador, como que o operador logístico hoje pode contribuir para que a experiência do consumidor melhore em todos os pontos de contato, em todas as etapas da jornada de consumo? Perfeito. Acho que é importante dizer que o mercado mudou muito, né? Tanto o mercado logístico, apesar de eu ter começado recente, 15 anos, mas nesses 15 anos o mercado logístico mudou muito, tanto para o embarcador quanto para o operador logístico. Estava vendo aqui uma apresentação e alguém falou assim, foi o Paulinho, vai chegar tijolo no lugar de celular. Isso há 15 anos atrás era muito comum, né? Então as pessoas não se preocupavam, no dado que a Fernanda trouxe, se o frete era grátis ou se ia chegar rápido. As pessoas só queriam receber o seu produto. As pessoas tinham medo de incluir o cartão de crédito, porque iam clonar o cartão de crédito. A gente já superou isso, né, nesses últimos anos. Hoje as pessoas estão pedindo entrega no mesmo dia. A pandemia veio para confundir esse mercado logístico, né? Justamente porque alguns produtos que até então sequer a gente imaginava comprar pela internet, passamos a comprar. Durante a pandemia, teve uma semana que o produto mais vendido foi leite condensado pela internet. E as pessoas... Banana. Ninguém compra leite condensado para receber 5 dias depois. Você compra para fazer um bolo no mesmo dia. Então, papel higiênico. Né? Então, mudou. Então, isso fez com que o processo logístico mude também. Mas, voltando aqui no recorte, eu acho que é muito importante a gente entender hoje essa necessidade do consumidor. Então, a gente, enquanto Jadlog, toda oportunidade que a gente tem com o nosso time tático operacional, quando está adiante no face-to-face com o cliente, é elevar essa experiência dele. Do ponto de vista estratégico, a companhia pensa em um portfólio amplo para poder entrar no mercado do varejo digital. Então, hoje a gente é muito forte no home delivery, Britânia está aqui, é um cliente nosso, a Electrolux está aqui também é um cliente nosso, estou vendo o Mercado Livre também estava aí, também é um cliente nosso. Então, os grandes players do B2C são clientes da Jadlog, então a gente tem que estar pronto para atender esse mercado. E aí, falando de omnicanalidade, a gente também hoje tem um produto que a gente vem desenvolvendo, que é o Ship from Stock, que está muito forte hoje para os varejistas que entraram no mundo online, mas também querem fazer com que suas lojas e franquias sigam vendendo. Tem o Pick-a-Point, o qual represento a empresa aqui para falar. E aí, Pick-a-Point, porque quando a gente lançou esse produto no mercado, ele tinha um intuito de retirada de mercadoria. Hoje já virou Poodle, porque virou o pick-up e drop-off, porque o drop-off passou a ter uma participação muito grande nesse cenário de Poodle. E, por último, não menos importante, a gente tem um produto chamado Predict, tá? Que é um produto onde a gente dá na mão do consumidor o protagonismo. Então, a gente avisa para o Rodolfo quando que a gente vai entregar, o horário que a gente vai entregar, e o Rodolfo ele pode opinar se ele quer receber naquela data, se ele quer receber em outro endereço ou se ele quer direcionar aquela mercadoria para um pick-a-point.
Então, a gente inverte, e há 15 anos atrás, o que era inimaginável, esse tipo de relação, ele passa a ser uma realidade com o consumidor. Muito legal, Diogo. Aqui a gente fala muito de, você falou de entrega durante muitos momentos aqui. A gente sabe que o pós-venda é uma etapa marcada por muita fricção. Se a gente olha a jornada de consumo, o pós-venda é uma etapa longa e que muitas vezes a gente tem uma relação complicada, se não bem controlada. E pegando esse gancho seu, Diogo, que eu acho que é bem interessante, a gente tem, Alisson, dentro da etapa do pós-venda, uma etapa muito importante, que é a etapa que a gente chama de jornada de entrega. Né? Quando a gente olha para isso, né, o que a Britânia, que você, o time de vocês, tem feito pensando em como a gente otimiza essa etapa, como a gente reduz fricção e como a gente garante que o consumidor tenha uma boa experiência durante essa etapa de jornada de entrega? Pergunta bem interessante. Eu acho que eu vou pegar um gancho da Fernanda, se você me permite, na apresentação com o Jeff anterior. Eles comentaram que o consumidor, quando ele vai na loja de rua convencional, ele vai porque ele está com dinheiro e ele compra o produto e sai com o produto em mãos. Né? Quando compra-se pela internet, pelo comércio eletrônico, ele tem o dinheiro, ele paga, ele fica sem o dinheiro e sem o produto. Intrigante isso. E aí gera uma instabilidade, de certa forma até emocional com a empresa. Né? E aí cabe a gente, vários colegas aqui falaram de confiança. Eu acho que esse é o termo importantíssimo para todos nós que trabalhamos no meio. Trazer a confiança para o cliente através de um status da sua compra, ser proativo em ações preventivas quando acontecer alguma intercorrência no meio, eu acho que é fundamental para que a gente minimize o atrito, esse cliente não chegue a um ODC, né? Eu acho que isso é importante nesse momento. Gostei muito do que você falou de prevenção, né? Porque não adianta a gente se iludir, né, Alisson e Diogo? Os problemas vão acontecer. Quando a gente fala de logística, não que colocando a logística como um problema, mas quando a gente fala, né, que quando a gente fala de logística, a gente sabe que vai acontecer problema, né? E aqui na AfterSale a gente vive isso intensamente, né? E tem uma solução de jornada de entrega em que o nosso objetivo é dar visibilidade, dar destaque para o problema antes que ele impacte a experiência do consumidor. Porque quando eu te aviso antes, quando eu te sinalizo, você pode rapidamente, prontamente agir. Então, isso é muito interessante. Prevenção. O problema vai acontecer, né, Diogo? Vai acontecer. Acho que um ponto importante para os embarcadores, um dos grandes problemas que geram, na verdade, problemas na entrega é o insucesso. Quando você não localiza o consumidor em casa, quando aquele prédio não tem uma estrutura para receber o pacote. E aí, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, estou aqui, Sérgio vendeu muito bem o produto dele lá, vou vender o meu aqui. Nessa hora, um provedor logístico que te forneça uma rede de poodles e de lockers vai te ajudar bastante. Por quê? Imagina que o Alisson, né, que tem lá embarcador, 3% de toda a carga dele seja um insucesso de entrega. É um insucesso de entrega muitas vezes porque o próprio Alisson não sabe que ele provoca esse problema na cadeia logística. Ele é um consumidor, ele compra como qualquer outro consumidor. Por nós brasileiros, a logística brasileira fornecer 3 tentativas de entrega, o Alisson sabe que ele vai receber. Mas é um processo muito ineficiente para a logística, para o embarcador, para o consumidor e para aquele bairro que está sofrendo com entradas e saídas de caminhões de uma maneira ineficiente. Quando você tem pick-up-point, você chama o Alisson, você convida o Alisson enquanto consumidor para escolher um ponto para retirada. E se eu não me engano, na apresentação do Tato, do Jeff, da Fernanda, eles falaram que acho que tinham 6 itens e o primeiro e o terceiro eu só olhei as coisas de frete, né? Porque fui tendencioso fui enviesado, mas falava frete grátis e frete rápido, né? Quando a gente fala frete grátis, eu vi muito cuidado com a margem. Se eu não me engano, foi o Tato que falou para a gente ter um cuidado com a margem, para o varejista ter um cuidado com a margem. O produto de pick-up-point, como eles são entregas consolidadas ou coletas consolidadas, em teoria ele é um frete mais barato. Então, o varejista que quer incentivar um frete grátis, incentiva um frete mais barato. Né? Porque você vai estar, de certa maneira, reduzindo indiretamente seu insucesso de entrega,
está reduzindo o contact rate da sua empresa, que vai ter menos gente te acionando, a integridade daquele pacote vai estar conservada, porque ela transitou menos, não teve 3 tentativas de entrega, e você conseguiu subsidiar menos frete. No fim do dia, todo mundo sai ganhando com esse processo, inclusive o bairro que você mora, que recebeu menos caminhão, menos poluição sonora, menos poluição, menos trânsito, menos acidente, uma série de coisas. Então, ele é importante para a gente, ele é importante para toda a cadeia. Muito legal. Boas pílulas aqui, né, Diogo? Boas pílulas. Legal. Alisson, eu vou trazer mais 2 perguntas para você direcionadas aqui, porque eu quero dar uma lupa, quero aprofundar agora em uma outra etapa da jornada de pós-compra para o consumidor, pós-venda para nós varejistas, né? Que é trocas e devoluções. Paulinho falou aqui, né? Não sei se vocês lembram, que trocas e devoluções crescem em média 30% no período da Black. Óbvio que trocas e devoluções é o pós-Black, né? Porque a Black é onde se vende e trocas e devoluções é sempre depois do processo de venda, né? Então, 30% em média. Confecção, moda, cresce 45%, quiçá 50%, e outras categorias podem crescer até mais. Pensando nisso, Alisson, em trocas e devoluções, né? Como que vocês entendem hoje esse processo dentro da operação da Britânia? E como que vocês olham para isso de forma estratégica? Trocas e devoluções, eu pergunto, é um momento para você aproveitar esse cliente que retorna para continuar comprando com vocês reiteradas vezes? Sem dúvida nenhuma. O pós-venda ele é um potencializador de fidelização de cliente, né? O cliente ele teve uma experiência não tão positiva a ponto dele, quem sabe, cancelar ou pedir uma troca de um produto por algum motivo, e a gente tem N motivos que acontecem isso. Primeiro, tem que ter prioridade na tratativa. Eu acho que é um caso extremamente crítico. A logística reversa desse produto, ela envolve, né, uma série de fatores. Isso impacta muito, principalmente o cliente, porque ele ficou esperando inicialmente o produto e, de repente, esse produto aconteceu algo e aí ele vai ter que esperar mais uma vez. Acho que a experiência dele, principalmente passando, né, pelo atendimento, tendo muita empatia. Eu sempre falo para os meus times que o cliente ele pode vir com um problema, ele só não pode sair com 2, né? Eu acho que é muito importante isso, e uma pitada de empatia e muita simpatia com esse cliente. Eu acho que é fundamental, porque é muito sensível. Esse cliente é um cliente que pode não voltar mais e ser um detrator. Legal. Eu te conheci há pouco tempo, mas você fala muito de processo e fluxo, né? Precisa ajustar o fluxo, precisa ajustar o processo, né? Não tem que chegar com um problema, não pode sair com 2. Isso tudo passa por esse preparo, por essa organização, por essa estratégia de como eu faço esse processo acontecer da forma mais eficiente possível, certo? Queria te perguntar se você acredita na automatização desse processo como uma forma de potencializar o resultado e a eficiência dessa etapa. Você é um cara de processos e fluxos, né? Você acredita que ter um parceiro, né, para ganhar velocidade, eficiência nesse processo, te ajuda a entregar uma operação melhor? Mas eu quero fazer uma outra pergunta, melhor ainda, te ajuda a vender mais? Não só ajuda a vender mais, como eu comentei na resposta anterior, que fideliza o cliente, né? A After é um dos parceiros nossos justamente para essa reversa, para esse processo, e eu não tenho dúvidas de que a automação, a automatização desse processo, tanto para o autosserviço desse cliente, porque é importante a gente falar sobre isso, né? O cliente se autosservindo, ele tem que ter a mesma experiência do que se ele chegar com um humano, e eu acho que passa muito por termos parcerias sólidas, e melhoria constante de processo. Eu digo que nada está escrito na pedra, a gente sempre tem que estar se movimentando. Muito legal, muito legal. E bacana de te ouvir, porque alguém falava de preparação aí, né, de estar preparado, falávamos muito disso aqui, né? Estamos ou não estamos preparados? Pensar que a Britânia hoje, né, a gente vê o D2C de vocês como uma das grandes marcas que vai crescer nesse evento, né? A gente tem convicção disso. Então, preparar também para o pós é fundamental, né? Então, ter essa visão, ela é fundamental. Sem dúvida nenhuma, a gente viu no gráfico anterior que a Fernanda comentou que alguns dos itens que estavam ali são itens que hoje
são as meninas dos olhos da nossa empresa. Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. Muito legal. Bom, meninos, Diogo, vamos caminhar aqui para um ponto mais chave da Black, né? A gente pensando em Black, né? E pensando no impacto não só do embarcador, que é o seu cliente direto, mas do consumidor final, que é o que vai trazer o dinheiro para o seu cliente, é o que paga a sua conta no final do dia, né? O que vocês estão fazendo, né? O que você traz aqui de recado final ou dica, né? Para que a gente faça uma Black Friday matadora quando a gente olha para operação logística. Perfeito. Vou separar aqui em duas conversas para não pegar o gancho de troca e devolução, porque acho que é importante também. Vou rapidinho para não comer o tempo ali, que a Vanessa está só olhando para a gente ali. Ó. Eu já percebi, já captei. Mas, em termos de preparação, logística, o que a gente tem feito? A gente vem conversando já nos últimos meses, né, de como o mercado ia se comportar. Então, através de dados que a gente capturou junto aos nossos clientes, através de dados que a gente consumiu do mercado também, como que a gente poderia se preparar melhor. Eu vou trazer alguns números para que você entenda quanto se impacta, porque a preparação do varejista para a Black Friday, que estava ali mostrando, se eu não me engano, também do Tato, o pico que tem na sexta-feira e no sábado, a gente, enquanto operador logístico, a gente recebe esses pacotes no sábado ou na segunda-feira de forma consolidada. E aí, no primeiro dia e no segundo dia, a gente tem picos de mais de 100% de crescimento. O armazém ele não é de borracha, né? A gente não consegue aumentar o armazém, a gente tem uma limitação. Os carros também não ficam ociosos esperando. Então, tem uma série de ações que a gente faz. A gente está aumentando, só para esse ano, 6 armazéns, 6 novos hubs. Nós estamos aumentando o nosso headcount durante esse período em 1.000 pessoas. São 1.000 recursos a mais durante esse período. Nós temos 50% a mais de frota, isso falando entre First Mile, Line Haul e Last Mile. Então, uma operação muito robusta para acontecer em um pequeno espaço de tempo, para fazer com que toda essa estratégia que vocês desenharam ela se concretize também na logística, no pacote chegando na mão do cliente dentro de um tempo hábil. Então, não é fácil. Pensando agora na parte de devolução, uma boa rede de poodles pode ajudar na devolução na experiência direta do consumidor. Porque uma boa rede de poodles, a gente está falando para ela ser uma boa rede de poodle, ela tem que ser capilar, né? Ela tem que ser conveniente. Eu vou fazer recorte do que a gente entende ser conveniente numa rede de poodles. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Jadlog, só São Paulo e região metropolitana, tem 900 poodles. E poodles são lojas independentes, tá, que vão receber pacotes ou entregar pacotes nesse período. No caso das devoluções, eles vão receber 900 lojas independentes contra as 300 agências dos Correios. Então, a Jadlog é 3 vezes mais capilar dos Correios. Quer dizer que quando o Antônio decidir sair de casa para devolver sua mercadoria, um ponto da Jadlog vai estar muito mais perto que os Correios. Ele não vai enfrentar fila, e aqui longe de querer falar algo sobre os Correios, muito pelo contrário, é uma marca muito sólida, mas aqui é a oportunidade de dar uma nova alternativa ao consumidor final, para que ele possa fazer uma devolução. E lembrando que quando ele for fazer uma devolução, ele vai num pequeno estabelecimento comercial, ele está ajudando a economia local daquele bairro e vai ser atendido muitas vezes pelo dono daquele estabelecimento, que quer o Paulo, né, muito mais como cliente dele do que pelo pacote. O valor do pacote que eu pago para ele, ele é muito pequeno do que o fluxo de gente que eu gero dentro da loja dele. Então, ele vai dar um atendimento muito bom para o Alisson, para que o Alisson possa voltar. Então, a experiência do consumidor é na veia. Sem falar que tudo isso tem que ser uma operação logística mais barata do que os Correios, porque eu coleto de forma consolidada, remunero de forma muito justa aquele ponto e levo para o embarcador de forma consolidada. Então, financeiramente, ela é melhor, tá? Em termos de experiência para o consumidor, ela é muito melhor, e olhando o meio ambiente, em termos de sustentabilidade também, a gente vai se locomover muito menos para entregar um pacote. Muito legal, Diogo. Antes de passar a palavra para você fechar, Pegando o gancho que o Diogo falou, essa praticidade, essa rapidez, inclusive, está no nosso DNA, né? Eu acho que o Britanniar hoje, ele é um foco de papum, vapt-vupt, 1, 2, 3, e eu acho que é com isso que a gente vai preparado, inclusive, para a Black, um efetivo só no processo de atendimento, com mais de 50% de aumento de quadro, expedição diária aumentando, então a gente está bem otimista para fazer uma Black Friday histórica. Legal, fico feliz por esse otimismo do mercado. O otimismo do mercado é o nosso otimismo. A gente celebra o crescimento do varejo brasileiro, estamos aqui para isso. Fico feliz também de ouvir a logística
E não só, óbvio que os nossos vendedores aqui, sellers, mas a logística falando de reversa, ser um tema tão caro hoje, né, para os dias atuais. O mato ainda é alto, né, e agora acho que é a bola da vez. Precisamos olhar para a reversa, pessoal. Trocas de devoluções, a gente tem muita oportunidade para ganhar dinheiro com isso e fazer melhor. Né? E a gente celebra esse otimismo dos dois aqui. A gente deseja aí um excelente Black Friday para vocês, muitas vendas, excelentes vendas. Vendam bastante que a gente vai entregar. Pode vender bastante. Excelentes vendas e que a gente possa ter aí um início de 2024 fantástico para o varejo nacional. Obrigado, pessoal. Obrigado. E agora eu chamo nossa colega Luísa Bordon.